Fala aí galera do YouTube, beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aí do canal. E nesse vídeo eu quero apresentar um pouco para vocês sobre o projeto da Geofísica que foi proposto por várias companhias para poder identificar como é que os estudantes, né? Eles trabalham aí na aquisição de dados e no tratamento de dados de perfilagem, que é uma área da Geofísica. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês o projeto. Bom, essa aqui foi uma competição que aconteceu em 2020, né? Há 106 semanas de agora. E esse projeto Chic, ele é um estudo de competições, em várias competições, nesse caso aqui, várias companhias de óleo e gás, a BG, enfim, várias companhias, elas deram alguns dados para que os estudantes eles pegassem esses dados e fizessem um aprendizado de máquina para predizer as litologias dos dados a partir dos dados geofísicos. E aí, lembrando daquele nosso primeiro vídeo, que o dado geofísico é um modelo de predição, né? Então, nesse caso aqui, ele vai apresentar todos os dados, o repositório no GitHub. Eu até deixei aqui, a gente vai ver. E ele vai descrever o nosso dataset, que são nossos dados, né? Então nós temos o dataset, nós temos as localizações, localização no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, né? A profundidade. Nós temos a profundidade do poço, especificamente, né? O raio, a taxa de penetração, possivelmente, nesse caso, vai ser a taxa de penetração da broca no, no poço. Aqui, esse múdio aí, aqui vai ser o fluido de penetração que eles utilizam. Então temos vários dados aqui relacionados ao poço. Nós temos aqui em cima dados relacionados à litologia, a litologia interpretada já, e nós temos uma confiabilidade nessa interpretação, se é muito confiável ou pouco confiável. E nós temos os nossos dados geofísicos. Então, assim, é um dado bem completo, um dado real nesse sentido, e que ajuda muito a entender assim como é que se trabalha na realidade. Os estudantes às vezes têm uma certa dificuldade porque a gente está na academia e não sabe como é que a indústria em si ela opera, né? Como é que vê os dados, o que é necessário. Então, assim, eu peguei esses dados e a gente vai aprender um pouco agora sobre tanto a geofísica como a, a geofísica em si, como a parte de aprendizado de máquina, no caso, utilizando o Python. Então eu fiz uma. Assim, por que utilizar Python nesse tipo de processo, né? Então, eu fiz uma pesquisa aqui, só para a gente poder simplificar. Então, nós temos. Por que utilizar Python? Porque é uma sintaxe simples, ou seja, não tem tanta dificuldade na hora de você escrever o código, que facilita muito. Tem muitas livrarias, no caso, são muitas bibliotecas para estudo, e, consequentemente, tem muita gente engajada a produzir novas bibliotecas. Ela, ela tem uma portabilidade boa para outros tipos de linguagem. Então, por exemplo, eu posso usar o Python para unir os dados com o SQL, que é um dado de banco de dados. Então, eu posso unir a linguagem Python a outros tipos de linguagem. Então, é uma boa portabilidade. Ela encoraja também a automação. Então, se eu quiser automatizar todo o meu processo, eu consigo com Python. Então, isso é muito bom. Ele é muito usado para dados científicos, que é o nosso caso. Então, ajuda muito a esse ramo. E também é usado também para dados web, né? Ou seja, programação de, de pegar dados da internet, enfim, toda a parte de web é também desenvolvida também pelo Python. Pode usar, por exemplo, se eu não me engano, o Spotify é totalmente programado na linguagem Python. E isso aqui é muito importante. Também é usado para machine learning e inteligência artificial. Então,
nós temos como utilizar a linguagem Python, nós temos bibliotecas específicas para poder trabalhar com Machine Learning e inteligência artificial, que é o que a gente vai ensinar a nossa máquina a interpretar as litologias. Ou seja, ela roubar o nosso emprego. Cadeira. Vocês vão ver que ainda vai precisar muito ainda da nossa parte humana ainda para poder interpretar esses dados, mesmo com o aprendizado de máquina. Ela é relativamente segura e a parte importante, né? Ou seja, há muitos trabalhos que podem ser adquiridos com as pessoas que sabem Python. Então tem um salário razoável, satisfatório e tem boa empregabilidade, né? Agora, assim, eu comecei na linguagem em si em 2016, mais ou menos. A linguagem Python, que dá para ver por essa curva, ela estava em ascensão. É uma linguagem bem antiga, mas ela estava em claramente ascensão. Então, meu professor ele já começou a, a nos mostrar a linguagem Python. E sempre quem ficou lá em cima, e ainda tem uma certa vantagem, quem sabe programar em Java e JavaScript. Isso realmente é bem legal também. Há outras linguagens que a gente pode utilizar, pode aprender, mas no meu caso eu vou utilizar Python, né? E aqui, a partir do ano de 2018 até 2020, é uma clara ascensão, um predomínio da linguagem Python. Então, como é uma linguagem mais simples, as pessoas aprendem mais rápido, há menos bugs, digamos assim, é mais fácil identificar os bugs e, de certa forma, ela facilita muito a quem está iniciando. Então, as pessoas que estão iniciando começam com Python e, consequentemente, continuam utilizando Python e, assim, aumenta-se a quantidade de informações, de questões, de problemas resolvidos com Python. E, por causa disso, tem um grande aumento, né? Então, nós temos aqui aquele, o GitHub, onde tem vários repositórios, né? O GitHub, na verdade, é tipo uma plataforma de programação, ou seja, ela é para programadores, aliás. Então lá a gente pode botar nossos dados, pode botar nossos programas, podemos botar várias informações e ela fica salva lá como se fosse um repositório, uma livraria sua, né? Então aqui, ó, esse programa aqui, esse cara, o Peter, ele tem linguagem Python, nós temos a linguagem C++, linguagem C, tem um Lasso, que é Less, então tem vários tipos de linguagem, né? E aí, eu voltei, esse é o da competição, o FOSS 2020 Machine Learning Competition. Então, nessa página aqui, a gente pode vir coletar os nossos dados. A gente vai em litologia, vai na opção data, e temos o nosso teste, que é esse aqui, o Reading Test CSV. Bom, aqui ele já tem vários códigos das pessoas que competiram. Então, esse aqui estão todos os códigos de todo mundo que competiu nessa competição há 2 anos, no caso, né? No caso, estamos em 2021, 2022, aliás. E eles têm, ó, programação em Python. Eles deram todos os códigos, né? Os códigos de programação, enfim, tem várias coisas. Basicamente, toda a competição já está descrita aqui. Quem foi que ganhou, quem foi que perdeu, os scores da predição, né? Enfim. Então tem várias informações legais e o resultado final. Bom, dito isso, eu quero apresentar para vocês o programa que eu já fiz. Então eu já trabalhei esse dado, eu quero apresentar para vocês como é que eu fiz. E assim, eu vou apresentar, eu sei que tem pessoas que não conhecem a linguagem Python, eu sei que pode ser que seja um pouco difícil na hora de acompanhar, mas vocês que não têm tanta familiaridade, podem tirar suas dúvidas, podem perguntar, e aí aos poucos a gente vai aprendendo junto. Então, o que é uma linguagem Python, né? Sim, é uma vantagem também que eu vou usar. Eu estou usando o Colab, que é uma Colaboratory. Se a gente procurar Colaboratory no Google, que é uma plataforma em Python, em programação direta, né, pela internet. Então eu não preciso ter um instalador
do Python na minha máquina, no meu computador. Então eu consigo programar direto pela internet. E isso facilita muito. Então se eu clicar aqui, ele vai dar nessa página, mas basicamente é nessa principal aqui. Então eu posso vir em arquivo, posso criar um novo notebook, que seria um novo programa, né? Ou posso abrir um, ou eu posso upar um. Então, por exemplo, se eu vier aqui e vier em código, por exemplo, e pegar, sei lá, programa do GIR. Olha, tem bastante coisa. Tá, ele não tá com ponto .py. Deixa eu pegar do Bondante. Ó, tá com o programa ponto .y, né? Eu vou clicar aqui. Deixa eu ver. Ó, ele já está programado aqui em Python. Então eu posso no Colab, porque é ponto .y, ponto .ipynb. Ou seja, é o arquivo que é lido pelo Colab. Então, eu poderia copiar exatamente o que está aqui e rodar na minha máquina, que ele passa, possivelmente, ia rodar esse programa feito pelo... Quem foi aqui que fez? Pelo Borda. Não sei quem exatamente fez isso aqui. Bom, ele dá algumas informações, enfim. Lá, o programa feito por esse cara aí. Bom, então, só para a gente simplificar, o que é basicamente o programa, né, de computador. Só para a gente simplificar, eu vou criar um novo notebook aqui. Se eu, por exemplo, o que é um computador, né? Porque eu dou algumas informações ao computador e ele nos dá uma certa resposta. É tipo, eu dou informação e ele me responde. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma soma de alguns dados, que é basicamente o que a gente vai utilizar, cálculo, então eu posso dizer 2 mais 2. Como ele está conectado ao computador, ele vai ter uma máquina interna. Então eu vou primeiro conectar os dados, conectar esse meu novo notebook. Eu já vou deixar conectado aqui também. Esse meu novo notebook, ele vai conectar uma máquina lá no Google e ele vai nos fornecer, emprestar essa máquina. Então toda vez que eu tiver que rodar o programa, ele vai emprestar uma máquina nova. Enfim. Então, se eu disser, por exemplo, 2 mais 2 e clicar nessa bolinha aqui, vou apertar Shift e Enter, ele vai me dar o resultado. 4. Beleza. Eu vou dizer que A é igual a esse valor aqui. Shift Enter. Pronto. Ele não me deu a resposta porque eu disse que era A. Se eu chamar A, ele vai me dizer qual é a resposta de A. 4. Beleza. Se disser que B é A dividido por 2 e chamar B, qual a resposta que tem que ser dada? Ser dado 2. Pronto, deu 2. Então, basicamente, se eu quiser chamar C, C é igual a quem? É A vezes B. Então aqui vai ter que dar 4 de novo. Opa. Então veja que eu... Opa! Aliás, 4, que é A, vezes 2, que dá 8. Então veja que o programa, na verdade, ele é uma resposta que o computador lhe dá a um certo comando, né? E a plataforma do Python, ele facilita muito, porque não precisa de muitas informações para, por exemplo, fazer uma soma ou uma divisão, enfim. Então, por isso que a gente utiliza ele. Sai daqui. Bom, então, nesse meu código, eu botei um nome, né? Que seria trabalhando com dados brutos, perfilagem. E eu também vou deixar ele no meu GitHub. E eu vou fornecer nos comentários aí, no final da página. Nos comentários do vídeo. Então eu utilizei várias bibliotecas, como o Pandas. O Pandas ele serve para trabalhar com matrizes. Então quem trabalha com dados de alta dimensionalidade, ou seja, várias dimensões, precisa trabalhar com matrizes, que seria uma álgebra linear. Então o Pandas serve para isso. O NumPy são números Python. Então preciso fazer vários tipos de cálculo, vários tipos de informações numéricas apenas. Porque o computador ele não entende a diferença entre o 2 e a letra A, por exemplo. Para ele é tudo um comando. Então, eu vou trabalhar com números Python, então já facilita muito. Matplotlib é uma livraria, né, uma biblioteca de matemática de plotagem. Então, se eu quero fornecer dados, eu trabalho dessa forma aqui. O Seaborn também é uma biblioteca que usa o Matplotlib para fazer gráficos mais rápidos. Ou seja, ele já programou em cima do Matplotlib
e já não dá informações mais simplificadas, digamos assim. Mas aí algumas coisas a gente precisa do Matplotlib de toda forma. Enfim. Então, para processar nossos dados, eu utilizei várias bibliotecas do sklearn. Sklearn, sklearn é um aprendizado de máquina, né? São várias coisas que eu vou trabalhar para poder dar as informações a ela. Então, para processar os dados, usei sklearn. Para o treinamento, eu também usei o sklearn. E para porque eu trabalhei de duas formas, a gente vai ver aos poucos. Bom, então, já que eu rodei aqui, eu vou rodar. Ele rodou, Shift Enter. Estou apertando Shift Enter. Então, primeira rodagem, ó, foi essa. Segunda foi essa, terceira foi essa, quarta foi essa. Então, todos esses dados aqui estão todos certos. Ele vai rodando. Bom, então vamos lá. O dado, o que é que eu fiz? Eu posso copiar o dado externo do meu computador e colar ele aqui na parte de arquivos. Só que quando eu reiniciar a máquina, eu vou ter que fazer isso de novo, ou seja, eu vou ter que upar o dado novamente. Então, como eu estou no Google, né, eu abri logo o meu Drive e peguei os dados lá, botei no meu Drive, dados de programação, dados de poço, e deixei ele aqui, ó, Reading Test CSV. Então, o que é que eu faço? Eu vou utilizar o Pandas, que é já para deixar uma matriz, e ele vai ler esse arquivo, que é .csv, que está aqui. Se fosse um Excel, estaria .xls, né? Ou xlsx também, depende do arquivo. Enfim, então eu pedi para ele ler esse arquivo, só basicamente copiei o caminho onde está o arquivo. A gente deixa esse valor entre aspas e cola aqui, ó. Vai dar a mesma coisa. Pronto. E esse arquivo, especificamente, ele está separado não por vírgulas, mas está por ponto e vírgula. Então, eu deixei ele separado por ponto e vírgula. Então, se eu mandar ele rodar, e mandar ele me mostrar apenas a cabeça, que seriam os 5 primeiros pontos, né? Então, ele vai me dar o nome das colunas, que está aqui em cima, são aquelas que a gente viu aqui. São essas colunas aqui, ó. Cadê? O poço. O poço não tem aqui porque o nome do poço, né? Como se fosse o índice. Opa. Aí temos a profundidade, xloc, yloc, zloc, cadê? Xloc, yloc, zloc, profundidade, etc. Então tem vários dados aqui. Então, todos os dados geofísicos, né? E aí eu vou pedir para ele me dar as informações do dado. Então, basicamente, o dado tem 29 colunas, começando com a 0, terminando a 28, ou seja, 29 colunas. Nós temos alguns números que eu acho que esse é o maior, é 122.397. Então, ou seja, é um dado com 29 colunas e aparentemente 122.397. Vamos só fazer o seguinte. Vamos fazer isso aí, ó, 29 vezes 122.397. Só isso aqui dá 3.549.513 dados. Imagina eu ter que verificar ponto por ponto desses dados. É muita informação. Então, eu vou utilizar a programação justamente para entender esses pontos, né? Mas, claro, eu tenho que saber o que é está dentro do meu dado, né? Então, vamos estudar ele também. E eu vi aqui logo que dos dados ele está nulo. Ó. Tem 0 dados. Então, eu vou pedir logo para ele dropar, para ele retirar, né? Drop. Vou pedir para ele dropar, ou seja, o eixo. O eixo 1 quer dizer a coluna, né? Ou seja, eu vou pedir para ele dropar a coluna tal, que é Midway. E in place é para ele imputar direto no dado. Novamente, true. Então ele vai tirar direto. Beleza, já retirou. Se eu botar dados info de novo, ele já não vai ter aquele dado. Ó. Já acabou aquele Midway. Já não está mais aqui. O final já é 27. Pronto, beleza. E aí, o que eu gosto de ver, primeira coisa num dado, é ver a correlação das informações, né? Ou seja, se eu tenho um dado que ele tem dados correlatos, ou seja,
a correlação dos dados é muito grande, então quer dizer que eles são a mesma informação, basicamente. Então eu gosto de, primeira coisa é verificar esses dados. Então eu vou deixar a figura um pouquinho maior, vou botar 20, cadê? Delete. Opa, 20,20. Ou seja, eu chamo o PLT, que era aquele matplotlib. Cadê, ó? O matplotlib, eu chamei ele de PLT. Por isso que eu preciso dele, ó. Chamei o que? A figura e defini o tamanho dessa figura, ou seja, 20 por 20. E essa figura vai estar com quem? Um SNS, HatMap, que é um gráfico de cabeças assim mesmo, né? De cabeças não, de pontos específicos. E esses dados de pontos ele vai estar com dados de correlação. Vai, fica melhor mostrando os dados. Pronto, beleza. Vou só um zoom negativo aqui. Olha. Então nós temos o ponto 1, é dado extremamente correlato, e dado preto vai estar nada correlato. Ou seja, se a gente pegar a diagonal principal, a gente vai ver justamente que eles são totalmente correlatos, que é o correto, porque aqui a gente tem os dados de profundidade e aqui também os dados de profundidade. Então, basicamente, esse aqui é a mesma coisa. E olha que engraçado, o dado de profundidade é totalmente contrário ao dado de Z, ou seja, a profundidade aumenta e o Z diminui, né? Que é o esperado. Porque a profundidade, quando a gente mede no poço, a gente sempre bota 1500, 1600, 1700, ou seja, ele está aumentando o valor. Mas na verdade esse valor está diminuindo, está sendo profundo. Então é o contrário, que é bem esperado. O X-Log e Y-Log, eles são dados mais ou menos relacionados. Então, padrão aí. Vamos ver outros dados relacionados. Pronto. Então a partir daqui, ó, do Kali, eles são dados já do poço. E basicamente são dados geofísicos, né? Então, vamos ver aqui, ó. RMED e RDEP, basicamente o mesmo dado. GR e SGR também são basicamente o mesmo dado. O DTS com o DTC são basicamente o mesmo dado. O HOP e o HOPA são basicamente o mesmo dado. Então, se eu considerar esses dados, eu posso considerar, e eu vou acabar considerando sim. Mas, às vezes ele dá informação redundante, o que pode atrapalhar o meu resultado final. Então, às vezes é bom trabalhar esses dados também, mas de toda forma eu vou deixar ele aí. Então, vamos ver, assim, nós vimos aqui já esse dado, né? Vimos algumas informações e vamos entender basicamente o que é cada uma dessas informações, desses dados geofísicos, né? Então, nós tínhamos visto o X, Y e Z, nós vimos a profundidade, nós vimos a taxa de penetração do poço e o fluido de penetração, que foi justamente o que a gente excluiu. Agora vamos ver o que é o SGR. Então, vou começar aqui de cima primeiro, que são litologias, né? As litologias, o que é que a gente espera? A litologia, ela é uma certa feição geológica, né? Lito vem de pedra e lógica é essa feição, né? Então, por exemplo, litologia, vamos ver umas imagens, né? A litologia. Nós podemos ter, por exemplo, granitos, por exemplo, é uma litologia. Nós podemos ter arenitos, que é outra litologia, né? Temos várias camadas aqui, enfim. Então, basicamente, a litologia é o tipo de rocha que está sendo mostrado, né? E cadê o dado? Aqui. E ele vai nos dar essa litologia. Olha, nós temos sandstone, sandstone é arenito, sandstone com agilito, ou folhelho, o folhelho, dolomito, alita, anidrita, embasamento, carvão, né? Tufo, enfim, vários tipos de litologia aí, né? No caso, assim, a litologia é uma informação que eu quero receber no final das contas e ela é uma informação geológica do dado, né? Então nós temos informações geológicas. Nós temos informações geológicas aqui na litologia e temos informações geológicas aqui no que não está nesse dado aqui, mas está no dado bruto, que é
o grupo e a formação. O grupo, ele é um grupo de formações. Então, por exemplo, ao longo do tempo, ao longo do tempo geológico, digamos assim, as rochas elas vão tendo certas feições, elas vão aparecendo. Então, pode ser que apareça um vulcão, então a gente vai ter um magma. Esse magma ele vai se deteriorar e vai formar um arenito específico. Ou possa ser que esse vulcão esteja debaixo da água, então vai ter uma sedimento marinho, por exemplo, ou possa ser que tenha vida oceânica e, enfim, modifique totalmente esse material. Então tem cada grupo, ele é separado por várias formações. E aí a gente vai ter um grupo, os grupos específicos, e temos várias formações. Então é esperado que tenha menos grupos e mais formações, especificamente para esse dado. A gente pode até dar uma olhada logo ele aqui. Então se eu fizer aqui, ó, dados ponto, como assim? Group ponto unique, ou seja, são os dados únicos do grupo. Então nós temos o grupo Horland, Hogland, Bet, enfim, tem vários desses grupos. Eu não sei quais são exatamente esses grupos, né? Porque é de uma área que não é do Brasil. Certamente é da Noruega, então são nomes bem esquisitos. O Viking, por exemplo, Nordland, então são grupos específicos deles. E aqui, qual é a outra formação? Formation. Opa, formation. Opa, formação não? Cadê? É, porque tem um ponto. Ponto e unique. Dados únicos. Meu Deus. Essa é a dificuldade às vezes. Então temos mais formações do que grupos. É o que é o esperado. Ou seja, um grupo ele pode ter duas formações, três formações. Outro grupo pode só ter duas. Outro grupo pode ter mais grupos, mais formações, enfim. Nesse caso, eu posso até tentar somar ele aqui. Deixa eu ver. Melhor do que soma, porque senão ele vai somar. Vou chamar len. Vou pedir o tamanho disso aqui. O tamanho tem 49 formações. E temos 12 grupos. 12 grupos, 49 formações. Então eu posso até pegar aqui, dividido por isso aqui. Então basicamente vamos ver quantos. Cada grupo tem basicamente 4.1, né? 4.1 formações, ou 4 formações. A grupo vai ter 5, né? É basicamente isso. Então, isso são informações geológicas. O grupo e a formação, que não está aqui. Informações do poço. O caliper, caliper, borehole size e a diferencial caliper são informações do poço também. O caliper, ele é a largura do poço. Então, o que é um poço, basicamente, né? É aquele poço que a gente vê em filme também. Aquele poço onde tem um buraco, né? E tem alguma que geralmente se coleta água, né? Basicamente. Mas nesse caso vai coletar petróleo, que é bem mais lucrativo, digamos assim. Então, é feito um poço. Só que esse poço, se você for fazer, vamos pegar esse poço aqui, ó. Você vê a lateral dele vai ter áreas mais curtas, áreas mais compridas. Por quê? Porque a própria formação, a própria litologia aqui vai modificar a área, né? Então, nós temos diferentes tipos de abertura. Então, o que é feito? Primeiro é usado o borehole size, que é o tamanho da broca, a largura da broca. E a partir da largura da broca, a gente vai ter uma diferença, né, do caliper. Então, essas informações são importantes para os dados geofísicos que vão ser calculados lá. Então, caliper, a largura da broca e essa diferença de caliper, ela é importante depois na hora de interpretação, certo? E quais são os dados geofísicos? Então, temos resistividade, temos várias resistividades. Então, o que é uma resistividade?
Se vocês lembram, resistividade. Filagem logo. Ver se nós temos aqui uma imagenzinha decente. Pronto, nós temos um poço aqui decente. Se dá para tirar uma foto maior? Não, não dá para tirar. E é um vídeo. Ah, meu Deus. Deixa eu ver. Mas eu acho que dá para perceber o que é que acontece. Bom, então como é que é feita uma perfuração? Basicamente, assim, bem direto, é feita aquela broca, uma broca giratória. Só que a broca giratória ela precisa ter um peso em cima dela para que ela consiga perfurar. Então é feito um fluido de perfuração, que é aquele multi. Então o fluido de perfuração, ele pode ser chamado também de lama, ele, ele tem algumas propriedades específicas para fazer com que a área lateral do poço não desmorone. Dê peso à broca e também faça com que a broca fique resfriada. Porque também o material em atrito o tempo todo, né, vai acabar resfriando, vai acabar esquentando, né, e prejudicando a broca em si. Então ela tem essas funções. Só que como a rocha é porosa, ou seja, vai ter poros lá dentro, esse fluido ele vai entrar dentro da formação, né? Dentro da própria litologia aqui, das formações. E aí ela vai ter vários tipos de resistividade. E o que é uma resistividade, né? Vou botar resistividade. Resistividade, se a gente lembra das aulinhas de física do ensino médio ou do ensino superior, ou seja, eu vou aplicar uma certa corrente elétrica, uma certa diferença de potencial, pode ser uma diferença de potencial, em um meio, e dependendo dessa resistividade, ela vai me dar uma certa corrente elétrica. Ou seja, se ela for muito resistiva, não vai ter corrente elétrica. Porém, vai ter campo elétrico de toda forma, porque as moléculas, as partículas, geralmente os elétrons, né, vão tentar vibrar com essa diferença de potencial. Então, nós temos vários tipos de resistividade justamente porque há um fluido de perfuração. Eu não faço a broca e faço o cálculo de resistividade direta. E aqui ele está mostrando bem, ou seja, eu faço o poço e desço um material para coletar essa resistividade, com essa diferença de tamanho, enfim. É feito todo um cálculo e a gente pode. Eu vou explicar depois como é que é feito esses cálculos, mas só para explicar logo mais rápido, né? Então, nós temos a microresistividade. A microresistividade é a resistividade bem próxima do poço, bem próximo mesmo. Ela dá informações relevantes também, tanto da formação como do fluido de perfuração. Nós temos o RXO, que é a da zona invadida, onde só tem fluido de perfuração. Nós temos a zona de sombra, que seria uma zona intermediária. Essa última resistividade DEP, ela é a resistividade medida só da formação, que é o que é interessante. E essa medium deep é uma resistividade mais ou menos profunda. Ela não está tão profunda, mas também não é uma área de intermediária. Então nós temos uma área profunda e uma mais ou menos profundas, digamos assim, de resistividade. Então é calculada essa resistividade para vários pontos para a gente poder identificar. Então alguns são mais importantes do que outros, né? Nós temos o potencial espontâneo. Lembrando, o que é um potencial, né? Potencial é quando um certo, por exemplo, um potencial elétrico. Ou seja, eu tenho uma geração de elétrons em potencial. Se eu fechar o circuito, esse potencial elétrico ele vai correr de um canto para o outro. Esses elétrons que estavam num canto vai tentar correr para outra direção. Ou se eu tenho um potencial gravimétrico, por exemplo, uma coisa que está mais alta, ou seja, tem um potencial gravimétrico maior, ele vai tentar diminuir. Ou seja, vai ter uma mudança, né? E como eu estou trabalhando com fluido de perfuração, esse fluido ele vai movimentar o fluido que está dentro da rocha, né? E isso vai gerar uma corrente elétrica também. Então isso é a potencial espontâneo, ou seja,
é espontâneo que o material corra de um canto para outro. Deixa eu botar ele aqui, só para a gente ter noção. Potencial espontâneo, tá? Potencial espontâneo. Olha aqui. Por exemplo, se eu tiver um meio, onde eu tenho um fluido que ele está correndo de um canto para outro, por exemplo, ele está na parte maior e ele está indo para as laterais. Então, se eu pegar um gráfico de potencial espontâneo, medir o potencial espontâneo, eu vou ver que ele vai estar maior onde a corrente está indo, que são nas laterais, e menor da onde ele está saindo, para tudo ficar equilibrado. Então, essa é a medição de potencial espontâneo. Nós temos os dados de velocidade de onda sônica. Lembrando que a onda sônica é a mesma onda que eu estou falando aqui com vocês, que vocês estão me ouvindo aí. Ela é minhas cordas vocais, elas vibram, né? E isso faz com que gere uma perturbação no ar. E essa perturbação no ar vai se propagar e vai chegar aos meus ouvidos, e meus ouvidos, com o meu cérebro, vai interpretar nessas vibrações. Então, se eu tiver, por exemplo, dentro d'água e tentar falar debaixo d'água, ninguém que está fora da água vai conseguir me escutar. Por quê? Porque a água, ela é o meio material da água é muito diferente do ar. E isso vai basicamente retirar totalmente o som. Então, eu precisaria de uma potência muito grande debaixo d'água para poder escutá-lo lá de fora. Então, assim, a onda, ela é são divididas em 4 ondas, basicamente. São as ondas P, S, a Love e o Wakelet. Mas a gente vai basicamente estudar duas, porque as ondas Love e as ondas Wakelet são ondas de superfície, que não é o caso. A gente está trabalhando num pulso. Então, as ondas P e S, ver se eu acho aqui. Aqui, perfeito. As ondas P, elas é um movimento da onda em direção ao movimento. Então a onda, ela se comprime e fecha. Ela faz esse tipo de efeito sanfona. E isso faz com que a movimentação da onda seja mais rápida durante a propagação da onda mesmo. Então, assim, ela é uma onda mais rápida, primária, por isso que é a onda P. E a onda S é a onda shear, ou que a gente pode chamar também de secundária, mas a gente vai chamar ela de shear, que está aqui, ó. A onda P, compressional, aquela efeito sanfona, e a onda shear, onda S. A onda S, ela é uma onda cisalhante, ela vai de cima para baixo. Então ela se movimenta dessa forma ao longo da propagação, que é nesse eixo. Então ela tem uma velocidade um pouco mais lenta. Só que ela tem um componente importante. Essa onda S, ela não passa por dentro de fluidos. Então, o que acontece? Quando tem algum fluido, essa onda ela simplesmente ela fica em branco, ela não tem informação dela. E é exatamente por isso, por causa dessa onda S, que a gente descobriu que o núcleo interno é um líquido. Porque quando a onda passa por dentro do núcleo interno da Terra, ela não tem propagação dela. Ela simplesmente fica apagada. Ela tem uma sombra ali, ela não existe. Então, é por isso que as camadas da Terra são definidas como líquida ou sólida. E todas elas são sólidas, menos o núcleo interno, por causa dessa onda S. Bom, enfim, então temos essas informações, né, de a velocidade da onda S e a velocidade da onda P. Nós temos também várias informações de radioativos, digamos assim. Nós temos o fator fotoelétrico, que é um fator que basicamente mede a mineralogia do material. Ou seja, eu vou jogar determinados elétrons e eles vão me responder com fótons, né? E aí essa medição vai dar materiais que tem maiores emissões e menores emissões, dependendo do mineral da rocha, né? Nós temos a porosidade de neutrão, que é do nêutron, ou seja, eu vou emitir uma certa radiação, a resposta do nêutron com relação a essa radiação vai me dar a porosidade do meio. Nós temos os raios gama, que também é outro tipo de radiação, e dependendo da resposta, a gente vai ter uma certa informação.
e a de densidade também. A bulk também é uma certa porosidade, certa, com relação à densidade, com relação à densidade, porque se eu tenho um material que é mais poroso, ele tem uma densidade menor, apesar de uma resposta relativamente igual, dependendo da radiação. Então, vai me dar essas informações. E nós temos essa densidade de correlação, BRHU. E também que é o espectro de raio gama, ou seja, um material radioativo, ele vai me dar muita resposta. Mas possa ser que tenha, por exemplo, potássio, pode ser que tenha urânio, pode ser que tenha outros materiais radioativos. Então, com o espectro de raio gama, eu consigo identificar exatamente qual é o mineral, o elemento químico que está presente na amostra, na rocha, no caso. Então, aqui. Basicamente, eu descrevi aqui todas as informações do poço, né? As medições que foram feitas e também os dados dele, né? Ou seja, metadados, os dados que a gente vai querer interpretar, etc. E apresentei também alguns dados aqui da própria amostra, os dados que foram fornecidos, né? São dados bem grandes, né? Enfim. Então, é isso. O vídeo ele já está bem longo, mas também não pode ficar tudo de uma vez, né? Então, de toda forma, foi apresentada a plataforma que a gente vai trabalhar, que seria o Colab, os dados que a gente vai trabalhar. Expliquei brevemente aqui cada uma das informações do dado e a partir disso, onde conseguir os dados também. E a partir disso, a gente vai trabalhar e fazer algumas informações. Sim, só para título de curiosidade, vou plotar esses dados como se fossem, sem ser dados de correlação, né? Porque a gente também vê que tem alguns dados que são menores, por exemplo, o GR, SGR, o espectro de raio gama. Tem muito pouca informação. Então, possivelmente esse dado aqui eu não vou acabar utilizando. Mas vamos ver como é que ele é feito. Opa! Deixa eu ver aqui, fechar esse negócio aqui. Olha aqui, temos todos os dados. Ó. Então, aparentemente, nós temos um poço aqui, ó, porque essa aqui é a profundidade. Ele está crescendo e depois ele quebra abruptamente. Ou seja, esse aqui é o tamanho do primeiro poço. E aqui começa o segundo poço. Aqui outro poço, outro poço, outro poço, outro poço, outro poço. Então vamos ver quantos poços nós temos. Então, código aqui, dados, ponto, well, o poço, ponto unique. Temos o poço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 10 poços, né? Cada um com seu nome aqui. Então, nós temos os dados de 10 poços. Podemos ver aqui que, por exemplo, esse poço 1 aqui, ó, não tem dado de RXA. Esse poço aqui está faltando dado. Tem vários poços com vários dados faltando. Cadê o SGR? O SGR só tem nesse pequeno finalzinho aqui, ó. Todos os dados aqui vai estar em branco. Então, dados em branco, quando a gente trabalha com ciência de dados, ele é um problema. Porque como é que a gente vai interpretar algo que não tem, né? Que não existe, né? Então, a gente vai ter que trabalhar justamente com isso. E é por isso que eu usei várias bibliotecas ali em cima para a gente poder processar esses dados e deixar eles o mais bonitinho possível, né? Temos os dados de GR, que tem quase, se tiver todos aqui, possivelmente, tem todos. Nós temos o Caliper, que também possivelmente tem todos. Olha o Caliper. Vamos ver aquele de BS. Olha o tamanho da broca. A broca ela começa grande, depois ela diminuiu. Possivelmente ao final do primeiro poço. Ou esse aqui é o final do primeiro poço. Aí começou mais ou menos, diminuiu. Cresceu. Aqui é outro poço. Então, alguns dados de BS estão aqui. E o Caliper? Cadê o Caliper? Caliper. Cadê? Que é o calibre do poço, né? Estava com ele agora. Aqui, cara. O poço ele começa grande. Depois vai diminuindo, só que tem alguns casos que ele varia para cima e para baixo, independente do tamanho da broca, né, utilizada, que é padrão. A broca é padrão, vai perfurando desse tamanho aqui até lá embaixo. Então ela varia. Então a largura do poço varia.
eu perfurei com tamanho, mas mesmo assim ela varia. Então temos essas informações são importantes, né? Enfim, nós podemos ver que, por exemplo, outro dado, RMED e RDEP, são basicamente o mesmo dado. Só esse dado aqui que não existe, que não tem aqui em cima, são basicamente a mesma coisa. Por isso que eles são muito correlatos. Então, certamente, pode ser que até que a gente retirando um deles fique melhor, né? Enfim, vamos trabalhar esses dados. Então, pessoal, seria isso. Eu espero que vocês tirem suas dúvidas sobre cada um dos parâmetros, né, geofísico. E também deem dicas aí, vocês que também trabalham na área e tudo mais. Não trabalham necessariamente, mas têm algum conhecimento. Como é que a gente pode trabalhar melhor esses dados, o que a gente pode fazer, né? E com isso obter resultados cada vez melhores. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar o vídeo. Isso vai ajudar na divulgação. Inclusive, é importante também para saber se o conteúdo está legal ou não. Então, vou ficando por aqui e até mais.